É meio complicado dizer exatamente o que é cinema de gênero, mas grosso modo é a forma como cineastas normalmente chamam as produções de ficção científica, fantasia e horror. Normalmente esses elementos se misturam e dão origem a histórias únicas e carregadas do imaginário popular, cultura e do inconsciente social. Transbordam as inquietações, medos e esperanças e ansiedades da época em que as obras foram produzidas, permitindo assim a compreensão do imaginário de determinada sociedade em determinado período, por serem carregadas de criatividade que as tornam meio que uma caricatura social e também por não serem pautadas por nenhum tipo de ciência formal. Muitas vezes essas obras são mal compreendidas e sua importância subestimada, relegadas simplesmente como puro escapismo e entretenimento menor. Esse tipo de cinema foi popularizado por Hollywood com filmes que foram distribuídos e apresentados em grande parte do mundo ainda no início do século XX. Hollywood se tornou o padrão de produção de roteiro e de cinema. Também determinou o ritmo e o consumo da indústria cultural e até mesmo influenciou o comportamento das pessoas com suas produções industrializadas. Aqui no Brasil, a primeira exibição de cinema aconteceu em 8 de julho de 1896 no Rio de Janeiro. É claro que tudo estava ainda muito distante do que a gente chama de cinema hoje em dia, mas era o começo de algo muito fabuloso. Foram projetados 8 filmes de aproximadamente 1 minuto cada. Os filmes retratavam cenas simples e cotidianas de pessoas nas cidades europeias. Uma das cenas mais famosas era que tinha um trem chegando à estação e trabalhadores saindo de uma fábrica. Aliás, somente pessoas da elite carioca puderam apreciar as exibições. Os ingressos eram limitados e caríssimos. Esse fato histórico por si só já fala muito da realidade brasileira. Voltando à questão do cinema de gênero, algo que eu acho muito difícil de delimitar, o cinema nacional tem como grande expoente do horror José Mojica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão. Vou encarnar em teu cadáver, vou encarnar em teu cadáver. Que aliás eu já comentei em outro vídeo e eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Suas películas de horror foram feitas na maior parte entre os anos de 1960 a 1970. Censurado e perseguido pela repressão durante o período de ditadura militar, acabou deixando as produções mais caras e migrou para os filmes de pornô chanchada, que de certa forma pagava as contas e deixava ele restrito a um público reservado. Depois do Zé do Caixão, ficamos um bom tempo sem produzir nada do tipo. Essa lacuna foi o que fez com que o Brasil fosse lembrado pelos filmes de comédia romântica feitos por atores da TV Globo. Não que isso seja depreciativo, mas é muito pouco perto de tudo que podemos fazer. E eu sei que temos muito a melhorar ainda, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo. Criou-se também certa vira-latagem do público que, acostumados aos enlatados estadunidenses, sempre criticam as produções nacionais. Eu mesmo tenho aqui no canal uma resenha sobre o filme O Animal Cordial, e meu amigo, toda semana são diversos comentários falando que filme brasileiro não presta. São comentários até mesmo agressivos. Eu fico impressionado com isso. E é aqui que eu faço um apelo para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aprecia o cinema de gênero nacional, dê um joinha para apoiar esse vídeo e, se puder, somente se puder, compartilhe esse vídeo nas redes sociais ou em algum grupo que você segue. Existe tanta rejeição ao nosso cinema que esse tipo de conteúdo que eu faço não é visto e o próprio YouTube não indica para muitas pessoas por considerar que o conteúdo tem pouca relevância. Por isso eu dependo de você, mas só se você sinceramente achar que esse conteúdo tem alguma importância. Senão não faz sentido. Aproximadamente na segunda metade dos anos 2000 até hoje, os filmes de gênero vêm se consolidando no país. Representado pelo cinema trash de Rodrigo Aragão, o cinema fantástico de Juliana Rojas e Marco Dutra, o terror sobrenatural de Denilson Ramalho e o cinema de Gabriela Amaral, muito inspirado no giallo e no slasher, porém com um tempero nacional da melhor qualidade.
Isso sem falar, é claro, de Bacurau, de Kleber Mendonça e Juliano Dornelles, que fez um barulho no cenário mundial. Bacurau, para mim, é uma carta de amor à identidade brasileira, uma exaltação de nossa cultura e de nosso povo, e isso sem ser fascista, muito pelo contrário. Um filme de resistência ao revisionismo histórico que procura apagar nossa própria identidade, construída com muita luta e movimento popular. E também resistência ao desmantelamento do cinema nacional pelo atual governo. Bacurau faz uma mistura dos gêneros. Drama, ficção científica, ação, terror, é um dos grandes representantes do cinema de gênero. Em 2019, Rodrigo Teixeira, que é um grande produtor brasileiro que já produziu obras como Quando Eu Era Vivo, A Bruxa, A Diastra, O Farol e o citado Animal Cordial, em uma entrevista para o site Meio e Mensagem, ele falou sobre como o cinema brasileiro ainda é visto como um gênero à parte. Ou seja, quando as pessoas veem um filme de terror, fantasia e ficção produzidas no Brasil, elas não enxergam como filme de gênero, elas veem apenas como filme brasileiro de forma genérica. É a ideia de que é tudo igual. E dessa forma, os filmes são excluídos de serem colocados lado a lado com outras produções de fora. Outra coisa interessante que ele citou é o fim do cinema de rua, que apresentava programações variadas. Hoje em dia predominam os cinemas de shopping, que dão preferência para produções mais comerciais. Filmes hollywoodianos ou comédias românticas nacionais que são mais consumidas pelo grande público. Também comenta sobre a truculência do atual governo com os artistas e o desmanche da Ancine. Diz ele na entrevista: cultura não é política, é um bem do país e de expressão do povo. E quando se usa o tema cultura como plataforma política, cria-se um problema. Vou deixar aqui na descrição todas as fontes de pesquisa que eu usei para fazer esse vídeo. Mas hoje eu quero fazer uma proposta. Eu proponho voltar o olhar para dentro, ver o que nós brasileiros estamos produzindo e o que ainda não foi visto. Proponho olhar para o nosso cinema de gênero que permite entender o nosso imaginário, a nossa cultura e o nosso inconsciente social. Precisamos entender as nossas ansiedades, os nossos medos e o nosso tempo. Por isso, nesse canal onde eu falo de história, cultura e cinema, eu fiz uma playlist sobre o cinema brasileiro e ao menos uma vez por mês eu vou falar de drama, terror, fantasia e o que mais o cinema nacional nos apresentar. Se você gosta dessa ideia, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o seu joinha aqui para esse vídeo aparecer para mais pessoas. Eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia e apreciador de filmes, livros e quadrinhos. Obrigado por me acompanhar até o final, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Um último favorzinho. Se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas se teu fim for o inferno, dá meu endereço ao diabo.